Certo, estamos indo nessa, né? Legal, gente. Bom dia para todo mundo. Eu acho que todos aqui já estão com a gente faz um tempo bom, né? Mas é legal sempre lembrar do porquê que a gente está aqui, quem é a gente. A gente é o grupo local da ABC2 em Campinas e estamos com saudades dos nossos encontros presenciais, mas encerrando esse ano de 2021 com encontros totalmente online, que ficou legal, né, para acompanhar pelo YouTube. Então, quem está assistindo pelo YouTube, legal para vocês. A gente está sempre buscando esse diálogo entre a nossa fé e a área da ciência, com o intuito mesmo de enriquecer mutuamente esses lados. Hoje a gente está terminando um livro, é o nosso último estudo da Escola do Messias, do Igor Miguel, que eu vou mostrar a capa aqui só porque ele está do meu lado. E quem vai conduzir o estudo para a gente hoje é o Levi. Esse é um livro que tem sido muito especial para a gente, né? Toda vez que eu leio, eu sempre faço marcações e falo, uau, que coisa incrível. Acho muito bonito e não só muito legal em termos de conteúdo, mas eu tenho encontrado um livro muito poético também, assim. Algumas passagens são bem bonitas mesmo. Isso tem me deixado bem animada. Nós todos somos cristãos, né? Então a gente quer começar o nosso encontro hoje com uma devo, que a Mayra preparou para a gente, e depois a gente dá o start no estudo. E lá no final, se eu esquecer, vocês me lembrem da gente dar um recado especial, tá? Amar, qualquer coisa você me lembra. Pode ir lá, Mayra. É com você. Muito bem, gente. Bom dia. Eu tô com saudade não só do presencial, mas de vocês, porque fazia muito tempo que eu não vim aqui ao vivo. Eu tenho feito parte do grupo YouTube, só vejo vocês gravados, é muito engraçado, porque às vezes eu quero responder, mas ninguém fala comigo. Então hoje vai ser melhor. E eu gostaria que a gente abrisse no Salmo 147. Há pouco tempo a gente se inspirou no Salmo 147, 4, onde a própria Bia trouxe ele, porque o 4 diz assim: esse Deus conta as estrelas e chama cada um pelo nome. Mas hoje nós vamos no versículo 5. Então, Salmo 147, versículo 5 diz assim: Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto, é impossível medir o seu entendimento. E eu pensei nesse versículo ontem à noite, porque eu tive uma conversa muito legal sobre milagres. A gente já conversou um pouco sobre isso aqui no grupo, mas foi uma conversa muito honesta. Quando, sabe, as pessoas trazem perguntas sinceras do coração e tira a sua cadeira, você não sabe nem o que responder, mas aí com calma, respirando, a gente lembra que, na verdade, a gente não precisa de respostas, a gente precisa de conversas. E aí eu comecei a conversar com aquela pessoa, e aí a gente começou a refletir sobre se os milagres que a gente considera milagres de fato são só aqueles que nos surpreendem, porque a gente absolutamente não achava que aquilo poderia acontecer. A gente tem exemplos maravilhosos na Bíblia, mas também a gente tem muita gente anunciando milagres hoje, né? E o propósito do milagre é demonstrar o poder de Deus. É bonito porque o milagre sempre beneficia alguém. Isso mostra o caráter auxiliador, ajudador e salvador de Cristo, mas o fim último do milagre não é o beneficiado, mas sim demonstrar o poder de Deus. E que quando a gente busca no nosso dia a dia esse grande milagre para nos beneficiar, a gente esquece que o poder, na verdade, é do Senhor e que a glória é dele. Nesse contexto, as dúvidas eram sinceras mesmo na conversa de ontem. E aí a gente começou a tentar entender o que a gente poderia então chamar de milagre, porque se é para demonstrar o poder de Deus, pessoal, tudo, absolutamente toda a realidade demonstra o poder de Deus. Então, na verdade, a gente vive uma vida miraculosa, onde o próprio fato de nós abrirmos os olhos, de nós respirarmos, do nosso organismo funcionar sem que a gente precise fazer nada, tudo isso é algo miraculoso. E também o próprio fato de Deus derramar sua misericórdia em nós e nos chamar para Ele, despertar os nossos olhos e nos fazer nascer do Espírito. Tem milagre maior do que esse e acontece todos os dias. E se a gente continuar pensando assim, a gente também pode pensar que milagre é a mamãe solteira, que cuida do seu filho, dos seus 2, 3 filhos sozinhos, ou de um trabalhador que faz o seu salário mínimo durar um mês. E isso mostra o poder de Deus. E aí a conversa foi seguindo, e aí a gente discordou, porque daí então a pessoa, o meu interlocutor falou assim, mas
Na verdade, a gente só pode chamar de milagre aquilo que foge da ordem natural das coisas. Essas coisas todas são ordem natural. A gente respira, o nosso sistema biológico funciona. Tudo isso é muito convencional, tudo muito comum. Então a gente não pode chamar isso de milagre. A gente só poderia chamar de milagre aquilo que é uma exceção. E aí, então, esse é o ponto. A gente pensar o que é uma exceção. Para a gente é muito comum pensar que a gente está respirando, é muito comum a gente pensar que as coisas estão ordenadas, que a força da gravidade vai continuar funcionando. Mas, gente, ontem pensando, e foi nisso que eu pensei nesse versículo, querem saber qual é a maior exceção que existe no mundo? Qual? Tem existência de vida no planeta Terra. Todas as generalizações que a gente pode fazer dentro do planeta Terra são uma grande exceção, dentro de um universo, dentro de infinitas galáxias. E, poxa, qualquer generalização que a gente possa fazer já está dentro de uma grande exceção. Então, nisso a gente acabou concordando sobre chamar, assim, de milagre qualquer coisa que a ciência possa tabelar, qualquer coisa que a gente possa descrever em leis. E aí é assim que eu chego e vou fazer a leitura mais uma vez do Salmo 147, versículo 5. Nosso Senhor é grande. Seu poder é absoluto. É impossível medir o seu entendimento. E aí, se a gente entende que nós, mesmo com todas as nossas generalizações, com todo o nosso conhecimento, com todas as nossas regras bem estabelecidas, estamos dentro de uma exceção, é só mesmo o Criador de todas as coisas, o Senhor Deus todo soberano, com seu infinito e imensurável entendimento, que pode dar a toada das coisas. Então é assim que a gente se reúne hoje para ouvir o que Deus tem para dizer sobre a realidade. Amém? Eu vou orar e a gente começa. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por esse momento onde a gente pode se reunir. Obrigada por levantar os nossos olhos para o alto, para o Senhor, e entender o quão pequenos somos. Nos ajuda, Senhor, a redimensionar a realidade, a redimensionar o nosso entendimento sobre as coisas. Como é bom, Senhor, conhecer a Tua criação. Mas primeiro reconhecemos, Senhor, que ela é criação Tua e o Senhor é o Criador. Então que nós possamos, na verdade, Senhor, nos aproximar de Ti. E através de Ti, junto a Ti, olhando com os Teus olhos, que a gente consiga olhar para as coisas criadas. É assim que a gente se reúne hoje, eu peço a Tua bênção, a Tua presença aqui entre nós, o Teu Santo Espírito, seja, Senhor, com o Levi, que de uma forma tão cuidadosa, tão comprometida, preparou esse estudo para a gente, e nos ajuda, Senhor, a compreender isso que nós vamos conversar hoje, Pai. Que tudo isso seja para sinalizar o Teu poder. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Má. Levi, o estudo do Levi a gente batizou, aliás, o Levi batizou de A Sabedoria Encarnada. Se você quiser já ir colocando o PowerPoint, colocando todas as coisinhas aí. Agora, manda ver, para terminar esse livraço. Beleza. Deixa eu só fazer um teste. Eu tenho 2 microfones aqui. Esse áudio tá bom? Tá limpo? Tá? Perfeito. Uhum. Agora deixa eu ver aqui o PowerPoint. Ele dá um leve eco, ou sou só eu que ouço? Se bem que agora eu não ouvi. Então acho que não deu. Parou? No final eu ouvi agora. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Agora apareceu aqui, não estava aparecendo o PowerPoint. Já está aparecendo para vocês aí, galera? Sim, a gente está vendo a tela inteira do seu PowerPoint. Estou só com uma dúvida aqui. Como eu consigo colocar em modo apresentação e continuar vendo vocês? Não é possível, né? É? Eu acho que no PowerPoint não, só no Google Slides. Entendi.
Mas pode deixar assim, se você quiser. Tipo, a gente consegue ver perfeitamente. Se você quiser esconder a barrinha de configuração, tipo, só subir essa barrinha, sabe? De cima. Isso. Aqui? Aí pra dar uma melhorada. Pode mandar ver assim mesmo. Mas eu não vou conseguir mexer na tela mesmo. Não vou conseguir mudar os slides. Vou voltar lá em modo apresentação. Não vou conseguir fazer a alteração dos slides por aqui. Acho que teria que ser pelo Google mesmo. Então vamos voltar lá. Beleza. Qualquer problema no áudio, alguma coisa na tela, me dá um toque aí que eu não estou vendo então, tá bom? Ok. Tranquilo. Vamos lá então. Para mim é um privilégio estarmos nesta manhã conversando sobre essa sessão da Escola do Messias, que inclusive essa sessão realmente leva o nome do livro, né? Essa sessão 4, ela leva a denominação de A Escola do Messias, realmente. É um privilégio porque é um privilégio falar desse Deus, né? Compartilhar desse Deus maravilhoso, bondoso, sapiencial que temos, e também por estar com vocês, né? Irmãos queridos que têm buscado também compartilhar uma vida intelectual sapiencial e aprender dela e levar para uma ortopraxia, que é o que a gente vai ver lá no final, na finalização do estudo. Eu coloquei o tema principal como a sabedoria encarnada, porque o Igor parte do pressuposto que é claramente por acontecer essa sabedoria encarnada, nós vamos ver como isso traz para a doutrina cristã e, no final, para a prática da igreja. Então, inclusive, é o primeiro capítulo dessa seção 4, que é o capítulo 10, já leva realmente esse nome. Então, eu procurei manter, porque vai fazer todo sentido para a nossa caminhada até o final aqui do livro. Mas ele começa esse capítulo 10 dizendo que nos capítulos anteriores foi explorados os contornos de uma epistemologia sapiencial bíblica, né? Aí nós vimos que a epistemologia da sabedoria, da forma como ela foi desenvolvida dentro do cânon da Bíblia hebraica, ela operou ali os limites de uma teologia, de uma cosmologia, de uma pedagogia específica. Então, isso vai fazer todo sentido para essa teoria do conhecimento, no caso, a teoria do conhecimento cristã, né? Que esse é o significado da palavra epistemologia. E ele vai tratar aqui nesse capítulo sobre uma epistemologia cristã que deve resistir a qualquer racionalidade desenraizada de sua teologia, cosmologia e pedagogia. Então, ele define aqui que a autorrevelação de Deus dentro da história canônica, a origem e o governo de Deus na estrutura da criação, a tradição e a preocupação formativa da comunidade, tudo isso criou o contexto adequado à revelação do próprio Cristo. Ou seja, toda essa autorrevelação de Deus dentro da história canônica, dentro do que nós vemos lá na Torá, né, nos 5 primeiros livros, lá em Gênesis, em Êxodo, em Número, Deuteronômio e tal, ela galgou aí, caminhando para que o Cristo viesse no tempo certo, né? No Kairos de Deus, né? Que é o tempo certo, não no nosso Cronos, que é o nosso tempo, mas no tempo certo, no Kairos de Deus. Então, toda essa estrutura também da criação e da tradição canônica, né? E essa preocupação formativa da comunidade trouxe um contexto adequado. Por isso que os teólogos dizem, né? Jesus veio exatamente no tempo certo, que era para ele vir, né? Para ele vir como homem. Então, o Igor começa dizendo que todo esse caminhar da origem da história canônica, da estrutura da criação, da tradição, da preocupação formativa,
criou um contexto ótimo, adequado à revelação do próprio Cristo. Aí ele propõe um resumo do que nós iremos ver nesses 3 últimos capítulos, que nós iremos perceber que, primeiro, o contexto para a auto-revelação de Jesus, como eu já disse aqui, o contexto ele foi adequado, ele foi certo, ele foi propício para que viesse, então, a auto-revelação do Jesus homem. Nós vamos ver também Jesus como um locus epistemológico, né, que é a sua escola de formação integral. E, finalmente, a gente vai ver os desdobramentos sapienciais do discipulado na igreja cristã. Ele vai dizer que esse desdobramento vai apresentar a igreja como uma incubadora de virtudes e comunidade epistêmica. Eu acho interessante esse termo, incubadora, né? Quando a gente vê algum, sei lá, um ovo numa incubadora, né? Que daí ele vai lá ser aquecido, tal, vai se chocar e nascer lá o pintinho, por exemplo. Então, ele traz esse aspecto também da igreja, preparando aí um discipulado, e ele vai também trazer isso para fora, né, para o extra, que a igreja prepara internamente, mas que seja vivido na vida comum, na vida externa e em todas as esferas da vida. E aí ele começa a caminhar, então, para um conceito de uma evolução da sabedoria. O Igor sempre trabalhou no livro inteiro termos, né, como ele é formado em hebraico, né? Então ele vai trazer também muita questão da etimologia das palavras e arremetendo para um grego e também o que isso significa para nós. E ele traz ali que houve uma evolução do termo sabedoria, porque ele teve uma origem no cânon bíblico, no contexto da tradição judaica, mas ele sofreu adaptações e abrangências em momentos posteriores. Aí ele vai dizer que essas adaptações, né, essas abrangências, ela promoveu, com o passar ali dos anos, né, no caso com o passar do contexto da tradição judaica, há um encontro essencial para que haja uma evolução do termo. Ele diz que esse encontro é o encontro do judaísmo pós-exílico, então nós temos lá o povo de Israel pós-exílico e o mundo grego. Houve um encontro ali, que inclusive nós vemos isso no contexto de Atos, né? Nós vemos ali os helenistas, né, que são judeus influenciados pela cultura grega, e aí isso forneceu uma importante síntese entre Sofia e Logos. Ele vai demonstrar também porque nós vemos mais o termo Logos do que Sofia para representar a sabedoria. Por que nós não vemos ali o termo Sofia e nós vemos o termo Logos, que é mais daí uma tradição grega? Então, esse encontro, né, a gente vê ali algumas reflexões, por exemplo, ele traz ali do filósofo judeu, que é Filo de Alexandria. E caminhando, ele vai... eu já tinha até lido essa passagem, né? Ele fala apesar de ter sua origem no cânon bíblico, no contexto da tradição judaica, o conceito de sabedoria sofreu adaptações e abrangências em momentos posteriores. Justamente, ele está falando aí desse encontro do judaísmo pós-exílico com o mundo grego. Então, a sabedoria, ela vai sofrer aí umas adaptações, aquela sabedoria que era ensinada no judaísmo, na Torá, nos livros sapienciais, inclusive ele vai tratar aqui dos livros deuterocanônicos, né, dos livros que não são de inspiração divina, mas são livros que nós temos que tratar com respeito, porque são livros antigos. Então, aquele conceito de sabedoria nesses livros, ele é alterado, né, nesses livros intertestamentários. Ele vai sofrer ali uma abrangência maior. E ele vai tratar isso também como nomismo sapiencial.
Então, o que é o nomismo sapiencial? É um meio de identificar o momento em que a noção israelita de sabedoria se funde com a Torá, com a lei, né, que é o nomos no grego. Ou seja, a sabedoria é a norma do bem viver entregue por Deus a Israel em forma da Torá, da instrução. Então, esse nomismo sapiencial, para o judeu, era simplesmente ele foi simplesmente trazido em forma da Torá. Então, a sabedoria é a norma desse bem viver entregue por Deus a Israel em forma da Torá. Então, aonde está toda a sabedoria de Deus para o judeu? Estava na Torá. Estava depois nesse período aí também pós-exílico e de encontro com o mundo grego, nos livros sapienciais e deuterocanônicos, que vai trazer ali sabedorias essenciais que vieram do ensino da Torá. Essa sabedoria sapiencial, que nós vemos aí em Eclesiastes, em Eclesiástico e Sabedoria de Salomão, forneceu o cenário e a linguagem para a formação da cristologia e, por consequência, a própria sabedoria do cristianismo. Veja que nós, como cristãos protestantes, nós tivemos mais contato com aquilo que já está dentro do cânon bíblico. Então, por exemplo, aqui, o livro de Eclesiastes. Mas nós temos aí esses livros deuterocanônicos, porque foram apresentados, foram incluídos depois no cânon, que eles são reconhecidos pela Igreja Católica Romana, por parte da Igreja Ortodoxa, por parte também da Igreja Anglicana, mas não por parte de nós protestantes, como livros inspirados por Deus. Então, o livro Eclesiástico e o livro Sabedoria de Salomão, eles não fazem parte do nosso cânon. Mas aí, o Igor vai trazer aqui uma concepção importante para a gente sobre esses livros de sabedoria, que os cristãos não precisam tratar as obras não canônicas de sabedoria como literaturas proibidas, mas devem reconhecê-las como literaturas antigas de alta relevância na formação de determinado modo de pensar e imaginar a sabedoria. Ou seja, nós não devemos rechaçar esses livros, dizer, olha, não, eu não aceito o ensino de sabedoria desses livros, como o do Eclesiástico e a Sabedoria de Salomão, porque eles foram dados pela igreja, no caso aqui mais protestante, que são livros não inspirados por Deus e não fazem parte do nosso cânon protestante, eu não vou aceitar a sabedoria dele. Não, o Igor traz aqui realmente um pensamento que também eu já tinha, que nós temos que se deleitar na leitura desses livros e respeitar eles, né, como literaturas antigas e reconhecer que eles têm uma alta relevância. Embora a gente, como protestante, tenha esse conceito, que os católicos romanos acrescentaram livros lá a mais tal, mas a gente já pegou para ler esses livros, né, para ver a importância que eles têm. Muitos livros, como 1 Macabeus e 2 Macabeus, contam a história de um período ali, daquele 400 anos de silêncio, né, que nós temos ali quando aparece João Batista, que são explicados nesse livro, né? Então, são livros importantes, históricos e com grande sabedoria. Nós temos que trazer aí eles também para a nossa vida devocional, né? Eu, por exemplo, tenho a Bíblia aqui de Jerusalém, que é uma Bíblia ecumênica, porque ela foi ali traduzida e comentada por protestantes e católicos romanos, que ela tem todos os livros, né? Então, eu nunca tinha lido 1 Macabeus, 2 Macabeus, ou Eclesiástico, ou Sabedoria de Salomão, e eu vi quanta sabedoria tem ali, embora não são livros dados como inspirados. Então, o Igor fala que a gente não deve rejeitar esses livros. Por quê? Porque, aí, voltei a esse slide, por quê? Porque eles prepararam
um cenário para a formação da cristologia. Então, ou seja, o que os judeus liam, além da Torá, que é os 5 primeiros livros do nosso cânon lá no Antigo Testamento? Os judeus, eles liam e aprendiam da sabedoria em Eclesiastes, em Eclesiástico e na sabedoria de Salomão. Tá? Então, isso vai fazer convergir depois para a chegada de Cristo, né? Todo o ensino que um judeu teve ali em Eclesiástico, na sabedoria de Salomão, sobre sabedoria, nós vamos ver encarnado na pessoa de Jesus. Isso aí vai fazer todo sentido para o judeu. Tudo que ele aprendeu em Eclesiástico, sabedoria de Salomão, vai fazer todo sentido quando vem esse Cristo encarnado. Claro, por aqueles judeus em que o Espírito Santo o chamou, né? Não para aqueles ainda que esperam o Messias. Ele vai trazer aqui uma cristologia sapiencial. Então, uma cristologia de sabedoria. Ele vai dizer que há paralelismos entre a linguagem do Novo Testamento e a literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Esse termo é definido como Indos Christology, né? Indos Christology, na verdade, uma cristologia da sabedoria. E aí ele vai dizer o seguinte: então é claro que a tradição da sabedoria pré-existente, veja, o que é essa tradição da sabedoria pré-existente? Não é só Eclesiastes. Essa tradição pré-existente, né, antes de Jesus, e ali também no contexto de Jesus, além de Eclesiastes, é o próprio livro eclesiástico e a sabedoria de Salomão. Então, essa tradição de sabedoria pré-existente e outros livros de sabedoria que os judeus tinham, que nós vemos lá no Talmud. O Talmud é o livro onde os judeus têm um compêndio de tudo que eles entendem sobre Deus. Então, ali vai ter a Torá, ali vai ter esses livros de sabedoria, ali vai ter as tradições deles, as leis. Eles seguem o Talmud como um livro também da vida, né? De liturgia em si. Então é claro que a tradição da sabedoria pré-existente influenciou em vários pontos a cristologia do Novo Testamento. Jesus estava sendo identificado com a sabedoria. Nós vemos lá, o Igor colocou aqui, o Provérbios 8, quando ele vai dizer que a sabedoria procura habitação, lá em Provérbios 8, né? E o Ben Sirá, que é o autor do livro de Eclesiástico, ele faz o Ctrl+C, Ctrl+V ali de Provérbios, né? Lá no livro Eclesiástico, ele vai dizer a mesma coisa, que a sabedoria procura habitação. Veja, então, olha o que o judeu estava aprendendo, que a sabedoria, ela procura habitação. A sabedoria, ela pode ser personificada, né? E aí, quando vem, então, o próprio Cristo, que é sabedoria, faz todo sentido para ele, nós vamos ver aqui no caminhamento do que nós estamos aprendendo. Então, na época do Segundo Templo, o período da revelação e encarnação do Logos, tanto para o judeu de Alexandria, como para o judeu da Palestina, a sabedoria de Deus era incorporada, era personificada e se expressava mais plena e claramente na Torá. Ou seja, então, toda aquela sabedoria de Deus, do cosmos, do universo, do bem-estar, das virtudes, ela era incorporada para o judeu em um livro, nas palavras. Olha como fazia sentido para o judeu, que toda a sabedoria dele estava encarnada na palavra. Né? Aí nós vamos ver por que faz sentido, então, o que o apóstolo João vai fazer no capítulo 1 do seu evangelho, que é, então, a sabedoria hipostática. A hipostase, ela é um termo técnico, o Igor colocou, inclusive, como nota de rodapé aqui, utilizado na teologia como sentido de substância. Os pais da igreja, eles utilizaram muito isso, porque houve um tempo de muito debate, principalmente ali no concílio de Nicéia, no século IV, né, no concílio niceno
de Constantino, né? Constantinopla, esqueci o termo. Constantinopla. Me perdoe, depois eu lembro. Bom, ele vai ter ali a questão da discussão de Cristo como substância, ou se ele é da mesma substância ou se ele é de outra substância, né? E ali vai ter a discussão da deidade, da divindade de Jesus. Então, ele foi um termo muito usado para tratar sobre a substância, né? Se Jesus era Deus homem, se Jesus ele era somente um fantasma, nós vamos entender aqui por quê. E aí, o apóstolo João, ele começa o evangelho dele dizendo: o Logos estava com Deus, né? Lá no grego, ele vai trazer esse termo, né? Em logos, né? No princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o apóstolo João apresenta esse Logos como a sabedoria. E veja que era usado o conceito de sabedoria como Sofia, mas João apresenta a palavra Logos, para não ficar no sentido muito feminino, né? Senão Sofia ficaria lá, a Sofia estava com Deus, né? Então, o Logos estava com Deus. Então, a relação entre sabedoria e cristologia é que a sabedoria, ela então se torna hipostática, tá? Ou seja, a sabedoria, então, agora ela é encarnada em uma pessoa. Então, a sabedoria, ela não é só as palavras na Torá, agora ela está encarnada em uma pessoa. E aí, o Igor colocou aqui que Cristo é a própria sabedoria corporificada e dramatizada, né? E aí isso vai fazer todo sentido, porque o judeu, ele vinha aprendendo nos livros de sabedoria, em Eclesiástico, na sabedoria de Salomão, que a sabedoria procurava onde habitar. Inclusive, no verso 14 do capítulo 1 de João, o apóstolo João vai dizer o seguinte, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Esse habitou é o mesmo habitou que está lá em Eclesiastes, que está lá em Provérbios, né? Que essa sabedoria buscava habitação entre nós. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A sabedoria habitou. Com esse discurso, fez todo sentido para ali os discípulos, né, que eram judeus. Jesus Cristo como a sabedoria. Então, ele é o portador por excelência do Macham. Então, o Macham já foi tratado lá atrás, que é aquele que tem o governo, que é aquele que tem a regência, e também que é aquele que tem a comparação, aquele que é comparado a algo, né? Então, o Igor vai tratar aqui no primeiro termo mais como aquele que tem o governo, né? Então, ele é o discurso divino presente na forma humana. Ele é a sabedoria encarnada. A encarnação do Logos era inconcebível no mundo grego. Meus queridos, por que a encarnação do Logos era inconcebível no mundo grego? Porque quando o apóstolo João, ele começa lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece na treva, tal. Com quem que João está dialogando ali? Primeiramente, com os gnósticos gregos, né? Porque qual que era ali o dilema gnóstico, né? E também porque o gnosticismo não compreendia um Jesus encarnado, um Logos encarnado, uma palavra encarnada, um Deus encarnado, né? Porque o judeu tinha dicotomia entre a matéria
e o espírito. Então, o judeu, ele era inconcebível para ele como que o espírito bom, então, para o judeu, o espírito era bom, né? Mas a matéria era má. O corpo era mau, o corpo era corruptível e o espírito era incorruptível. Então, como que o judeu, como que o grego e gnóstico, ele ia contra essa posição em ser inconcebível a encarnação do Logos? Os gregos, principalmente os gnósticos, eles diziam, olha, é impossível um espírito bom, como de um Deus, né, incorporar ou se encarnar, na verdade, né, em uma matéria má. É impossível isso. E o apóstolo João vem dizendo, não, o verbo se fez carne. Né? Então, João também já está ali combatendo o início de um gnosticismo. Né? Ali o gnosticismo estava começando, depois ele cresce no século II, ele quase devasta a igreja no século III, até que ele chega nesse concílio de Nicéia em 325 que eu travei. Me perdoe que eu tenho umas travas de fala, viu, galera? Então, naquele concílio, vou falar assim, mais fácil, concílio de Nicéia, ele já é combatido ali, né, quando o Ário, que é o presbítero de Alexandria, toma um tapa na cara ali de Nicolau, que é conhecido como Papai Noel, né, de São Nicolau. Então, foi um tapa na cara realmente dos gregos, né? João também dá esse tapa. O Logos se encarnou, o verbo se fez carne e desmonta ali esse pensamento do mundo grego, né? Que era impossível o Logos, era impossível um espírito bom se encarnar numa carne. E faz todo sentido para a gente, né? A gente ter essa concepção, essa certeza de que Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. Né? Isso vai fazer todo sentido com uma soteriologia que o Igor vai dizer aqui, tá? Então, o Logos, ele era concebido entre os gregos como princípio ordenador do mundo. Na cristologia de João, o Logos é associado também ao discurso divino. Então, foi o dualismo gnóstico que eu falei aqui para vocês. Aí, eu precisei colocar um cara aqui, o Igor também traz ele para a conversa, né? E é um cara aí que eu amo ler, que eu sou apaixonado pelos escritos dele, que é C.S. Lewis. E o Igor colocou aqui que a história da encarnação não é transparente, ou seja, não é clara, né? Não é transparente a razão. Não poderíamos tê-la inventada. O Igor faz uma citação maior do Lewis, no livro do Lewis, O Problema, aqui está como Problema da Dor, né? Foi traduzido por português como Problema do Sofrimento. E é interessante que o Lewis ele fala aqui que a história da encarnação não é clara, não é transparente a razão, né? E porque a gente não poderíamos ter inventado ela. Agora, eu não sei quantos de vocês já leram lá o Cristianismo Puro e Simples, no livro 2, né, que são 4 livros dentro de um, Cristianismo Puro e Simples, o Lewis vai tratar lá o seguinte no capítulo 2. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu só acredito no cristianismo porque eu tenho certeza que é uma religião, ou que é algo, na verdade, que jamais nós, homens, poderíamos ter inventado, poderíamos ter imaginado, né? Então, o Lewis, ele traz essa questão também da história da encarnação, ela, às vezes, é impossível a gente tentar raciocinar ela e trazer tanta transparência, porque a gente não poderia inventar ela, a gente não teria condição de imaginar, assim como a gente não teria condição de imaginar ou inventar o cristianismo. Essa foi a forma do Lewis declarar por que ele é cristão, porque ele tinha certeza que nós, como homens, não conseguiríamos inventar ou imaginar o cristianismo. Tinha que ser algo transcendente, tinha que ser algo que entrou no tempo, né, como o Igor vai trazer aqui também, né, como aquilo que entrou no tempo, aquilo que é atemporal, que é infinito, entrou naquilo que é finito, naquilo que é temporal. Né? Jesus é a encarnação da palavra, a sabedoria, a Torá e o Logos. Então, isso ficou claro para aquele judeu que entendeu quem é Jesus. Olha,
Lembra aquela sabedoria que a gente aprendia lá em Eclesiastes, lá na Torá, lá nos livros de sabedoria? Para o judeu ficou claro, essa sabedoria é o próprio Jesus. E aqui vem uma frase assim que realmente foi muito profunda no meu coração, porque é uma frase muito forte. Se Deus está prestes a redimir e restaurar toda a criação por seu Cristo, parece evidente que o faça falando, como fez quando criou. Deus criou o mundo falando. Então também, como Deus é justo, né? Ele vai redimir o mundo também falando através do seu próprio Cristo encarnado. Eu achei fantástica essa declaração do Igor, que inclusive ele cita o texto de Hebreus 1, né? Que Hebreus 1 diz que havia Deus falado antigamente pelos pais e pelos profetas, agora ele nos fala pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, né? Então, todo o cosmos, tudo vai convergir para Cristo, né? Toda a criação vai convergir para Cristo. Vou ser mais breve aqui agora. Ele vai tratar no segundo capítulo do discipulado do Messias. E aqui eles começam falando, né? Vem e me segue. Eu quero puxar a sardinha aqui por meu nome. Quantos de vocês lembram daquela cena de Levi sentado na coletoria de impostos? Levi, que seria Mateus, né? Vamos lembrar que Mateus se chamava Levi. E Jesus fala assim para ele, Levi, vem e me segue. Né? Ele nem pensou, ele nem perguntou para onde ia, né? Para onde nós vamos. Não, a palavra de Deus diz ali que Levi, né, que se torna Mateus, levantou e seguiu Jesus. Né? Jesus falou, vem e me segue. Então, esse é o discipulado do Messias. Vem e me segue. Cristo é o Marshall por excelência. Desculpa, não é Marshall, é Marshall. Tem um R a mais aí. Ele é o governo da vida, ele que rege a vida e orienta um comportamento apropriado. Então, veja, nesse sentido de Marshall, Jesus é aquele que governa, que rege a vida e que orienta o comportamento. Aí, nós temos que ter cuidado com uma questão. Por quê? Porque, principalmente, o Pelágio, né, ou seus discípulos, que é o pelagianismo, que foi combatido por Agostinho, por Santo Agostinho, por Agostinho de Hipona, dizia e trazia Jesus como mestre da moral. Então, nós não podemos reduzir a Jesus simplesmente a um mestre da moral, aquele que veio ensinar a moralidade, né? Como os TJs que batem na nossa porta aos sábados ou domingo pela manhã, né? Que dizem que Jesus veio aqui só para ensinar o reino para a gente, né? Que ele é uma criação, que ele não é Deus, que ele é um demiurgo, e assim vai. Não, Jesus, ele não é apenas um mestre da moral. O Igor chama atenção para isso. Eu queria dar uma dica para vocês de um filme, não sei quem já assistiu, mas eu vou deixar a dica aqui. Eu não sei se tem ele todo no YouTube. Chama A Jornada, tá? A Jornada, eu vou dar aqui um spoiler, mas ele vai mostrar ali como que Jesus foi apresentado como mestre da moral e qual foi o problema que teve ao apresentar Jesus como simplesmente um mestre da moral, né? Quando ali um professor da universidade, ele escreve um livro dizendo sobre aquilo que era certo e errado e tira a pessoa de Jesus. Então, ele trouxe ali os ensinamentos de Jesus, mas ele não trouxe quem disse o que era certo e o que era errado. Aí ele é transportado numa máquina do tempo para 100 anos, isso aconteceu no século XIX, e ele é transportado para o século XX para ele ver o que o livro dele causou no século XX, né? Quando ele cai aqui no século XX de cartola e paletó, porque ele veio do século XIX, do início, do meio de 1800, e aí ele vê um menino roubando bola de gude do outro, né? Aí ele fala, isso daí não pode, isso daí é errado. Aí o menino vira para ele e fala, mas quem disse isso? Aí ele viu o grande erro que ele causou, porque as pessoas estavam lendo o livro dele, né? Que ele apresentou Jesus só como mestre da moral. Esse é um problema da teologia liberal, né? Do liberalismo teológico.
Aí, ele vai trazer também como Jesus como uma conformação ou imitação de Cristo. O discipulado cristão tem como base a conformidade ou a imitação de Cristo. Ele vai trazer aqui a imitação como virtude. São Tomás de Aquino referisse à virtude como a lei internalizada. Não sei que quantos também já leram aquele livro do James K. Smith sobre Jesus, você é aquilo que ama. Né? O Smith vai dizer que uma virtude se torna uma virtude quando nós praticamos ela e quando essa virtude ela se torna como a nossa respiração. Nós pensamos para respirar? Nós não pensamos para respirar, nós respiramos. A virtude e a imitação de Cristo traz essa virtude. Nós começamos a fazer coisas virtuosas, imitando a Cristo, mas sem pensar, né? Quando nós perdoamos, quando nós amamos. Então, isso passa a ser uma virtude como a respiração, né? Que nós praticamos sem pensar. E a virtude é uma qualidade humana adquirida. Então, é um conceito que o Igor é muito influenciado pelo Smith. Então, é um conceito que o Smith também trouxe, que as virtudes, elas são adquiridas. Como nós adquirimos virtude? O Smith vai dizer lá no Você é Aquilo que Ama, pela prática. Nós não adquirimos virtude lendo, nós adquirimos virtudes praticando, né? Até tornar essa nossa natureza de como simplesmente respirar. A virtude é sábia, a vida sábia é uma vida virtuosa. Sabedoria cristã diz respeito a viver bem com os outros perante Deus. Então, é aquela vida corandeu. Tudo que eu faço diante de Deus, diante dos homens e diante de Deus. E aqui ele traz a cristologia, soteriologia e axiologia. Ele vai dizer ali sobre a tradição teológica canônica hebraica, a pessoa e a obra de Cristo, que é a cristologia, a doutrina apostólica, a teologia descritiva, e a ética cristã, a teologia prescritiva. Esse é o resumo da construção doutrinária que o Igor traz aqui para a gente. A tradição teológica canônica da Bíblia hebraica, que nós já aprendemos nos capítulos anteriores. Aí ele vai dizer sobre a pessoa e obra de Cristo, a doutrina apostólica e a teologia descritiva. E a ética cristã. Aí ele vai também reforçar aqui que o pelagianismo propunha uma soteriologia mimética. Jesus era reduzido a mero exemplo moral. Ou seja, para você ser salvo, então, soteriologia é aquilo que estuda sobre a salvação, né? Sosso, né? Vem de salvar. A doutrina da salvação era entendida pelo pelagianismo, né? Pelos discípulos de Pelágio, que nós seríamos salvos simplesmente por imitar Jesus. Só por isso, né? Não porque ele morreu por nós, mas porque nós temos que imitar a ele, assim nós seríamos salvos. Então, esse também é um perigo que nós temos que sempre refletir. Jesus não é um mestre moral, ele é Deus em carne, a sabedoria e o Logos ao mundo. Aí eu trouxe aqui um trilema de Lewis, né? Jesus disse, eu sou Deus, né? I am God. Se isso é verdade, esse Jesus, então, ele é Deus e Senhor. Se isso é falso, então, esse Jesus é liar, ele é um mentiroso, ele é um lunático. Então, se esse Jesus encarnou, esse Deus, ele é Deus e Senhor, aliás, se ele é Deus e ele encarnou, e nós cremos nisso, ele é nosso Senhor. Se não, ele foi aí um grande mentiroso e um lunático, né? A sabedoria a ser desenvolvida pelo cristão vem de sua participação e sua transformação como súdito no reino de Deus e como alguém que foi unido a Cristo. A imitação é resultado da fé, é uma consequência, então, natural. Então, a imitação, que é um resultado da fé, ela vai ser uma consequência natural do cristão. Essa união faz com que o cristão se conforme ao próprio Jesus. Eu preciso de mais 5 minutos para passar esse último capítulo. Tudo bem, galera? Pode ir tranquilo, a gente ainda tem um tempinho. Você ainda tem um tempinho. Tem? Uhum. Então, beleza. Então,
nós vimos que nesse segundo capítulo dessa sessão, o Igor tratou aí sobre o discipulado do Messias, né? Que nós temos que, então, praticar a imitação de Cristo. E essa imitação é o resultado da fé, é uma consequência natural. Então, essa união com Cristo, ele fala aqui no final, né? Que a sabedoria a ser desenvolvida pelo cristão vem de sua participação e de sua transformação como fruto do reino de Deus e como alguém que foi unido a Cristo. Então, essa união mística, essa união com Cristo, que é muito, inclusive a união com Cristo é um tema muito caro para a fé reformada, mas precisa ir para Calvino, né? Essa união mística com Cristo faz com que nós se conformemos à própria imagem de Jesus. E aqui eu me lembrei agora, eu não lembro exatamente em qual livro C.S. Lewis disse isso, mas Lewis disse que quanto mais nós se conformamos com a imagem de Jesus, quanto mais nós o imitamos, mais nós nos tornamos o homem que deveríamos ser, né? Então, quanto mais a gente se conforma, quanto mais a gente entende essa união com Cristo, quanto mais a gente vai o imitando, mais nós vamos se tornando o homem que deveríamos ser. Muito lindo isso. E, para finalizar, ele trata, então, de igreja e liturgia. A sabedoria doxológica. Vamos lembrar que doxologia é tudo aquilo que glorifica a Deus, né? É o soli deu glória lá dos 5 solas. Tudo aquilo que glorifica a Deus. Como a gente pratica a doxologia ao falar, ao recitar salmos, ao cantar, ao louvar, a escrever algo sobre Deus, tudo isso é uma doxologia. Tudo aquilo que fala e glorifica a Deus é doxologia. Então, ele vai trazer isso dentro da igreja e da liturgia, dessa comunidade epistêmica, né? Ele vai dizer que a igreja, ele vai trazer, aliás, um título aqui, a igreja e a formação sapiencial, na página 144, ele vai dizer que a escola de Jesus tornou-se uma comunidade epistêmica, uma comunidade de prática e uma comunidade incubadora de virtudes, né? A igreja é uma comunidade e um contexto litúrgico que forma as pessoas para uma vida sábia. Então, ele está dizendo aqui, em primeira instância, a igreja como pessoa, né? Não como simplesmente um prédio. E, claro, ele vai dizer que tudo isso vai contribuir, né, à contemplação dentro da igreja, a estrutura, mas ele vai dizer que a igreja, a comunidade, a igreja pessoas, a igreja no contexto litúrgico, ela vai formar, então, as pessoas para uma vida sábia. E aí, enquanto eu li esse trecho, eu sabendo também do quanto o Smith influencia o Igor, e na hora eu lembrei de um trecho que o Smith também traz no Você é Aquilo que Ama. Porque quando o Smith vai dizer ali a forma que a gente adquire virtudes, que é praticando, ele vai dizer também uma forma de como a gente consegue ser remetido a essa prática para aprendermos, né? Como a gente calibra o nosso coração, como a gente afina o nosso coração. E o Smith vai dizer ali, olha, a igreja, né? O culto, a comunhão, a liturgia, os cânticos, os salmos, isso vai calibrando o nosso coração, vai afinando o nosso coração. Com isso, a gente fica mais preparado para uma vida sábia. A gente vai adquirindo virtudes com essa vida comunitária, com essa vida em comunidade, né? A vida em comunidade calibra o nosso coração, né? É isso que o Smith vai dizer. E o Igor, para finalizar, ele vai tratar aqui de 4 círculos formativos dentro da igreja.
o culto, a instrução, a comunhão e a missão. A pedagogia cristã se dá na integração entre eclesiologia, e faltou um ezinho aí, né? Eclesiologia e liturgia. O culto cristão é a reunião visível dos santos em expressão de maravilhamento e reconhecimento do Deus único, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vale lembrar aqui que nós somos, aliás, a teologia traz a igreja como igreja visível e igreja invisível, né? Veja que nem todos que estão na igreja visível, né? Nem todo mundo que a gente está vendo ali ao nosso lado, enquanto a gente congrega num culto público, nem todo mundo ali pode ser um salvo. Nem todo mundo ali nasceu de novo, né? Mas na igreja invisível, que é aquela que a gente não consegue ver, né? Ali está aqueles que já nasceram de novo, né? Que são salvos. Então, o culto cristão é uma reunião da igreja visível dos santos em expressão de maravilhamento e reconhecimento do Deus único, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A liturgia cristã é essencialmente doxológica. Então, vamos lembrar o sentido de doxologia. Doxologia é tudo aquilo, forma ou expressão, sentidos que glorificam a Deus, que trazem a glória de Deus, que trazem ali o sólido e a glória. Então, a liturgia, ela tem em sua essência ser doxológica, liturgia cristã. Muitas vezes não é, né? Em muitas igrejas e contextos nós sabemos o quão é ruim a liturgia, que ela é uma liturgia mais antropocêntrica, né? Mais voltada para o homem. Mas a liturgia, ela tem na sua essência, ela tem no seu cerne de ser doxológica. O culto público ser voltado a Deus, o culto público ser voltado para glorificar a Trindade, Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, isso é formativo para nós em sabedoria. E o segundo é a instrução. A igreja traz instrução. A igreja cristã é um tipo de comunidade de aprendizagem. O programa pedagógico da igreja não tem por objetivo primário informar intelectualmente, mas formar pessoas para uma vida plantada em Cristo. Veja, nós não somos aquela igreja do racionalismo cristão. Aqui na minha cidade, Rio Claro, é muito bela, é um prédio muito lindo, mas ela é aquela igreja do racionalismo cristão, né? Que ela só quer ensinar o cristão na sua intelectualidade, né? Só intelectualmente. Esse é um princípio primário, que é um princípio mais gnóstico, né? Que você é salvo pelo conhecimento, né? Os gnósticos, aliás, pensam assim, né? Que você é salvo pelo conhecimento. Então, a igreja ela não tem esse princípio primário. O princípio dela, então, é formar pessoas para uma vida plantada em Cristo. Penúltimo, a comunhão. A comunhão diz respeito ao senso do corpo, de catolicidade e de vida comunitária. Esse é o termo que nós precisamos sempre estar revendo e conversando muito sobre ele, esse termo de catolicidade, né, que ele é muito, às vezes, rechaçado por nós protestantes, mas a igreja tem esse princípio de catolicidade e de vida comunitária. A comunhão cristã provém do fato de que Cristo não é apenas mediador da relação entre o ser humano e Deus, mas entre ser humano e ser humano. É só a gente lembrar do resumo que Jesus fez dos 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Vamos lembrar lá das 2 tábuas, né? A primeira era tudo aquilo que nós deveríamos ter em relação a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagens de escultura. Então, aquilo era todo o nosso compromisso e nossa relação com Deus, né? A segunda era lá, não cometer adultério, não cobiçar a mulher do próximo, não roubar, não matar. Veja que daí é todo um relacionamento entre o ser humano. Mas eu só consigo cumprir o segundo, amar o próximo como a mim mesmo, se eu primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, se eu ter uma relação, uma comunhão com Deus. Então, essa comunhão cristã, ela traz esse relacionamento com Deus, mas ela traz esse relacionamento entre ser humano e ser humano. A comunhão dos santos
só é possível por causa da comunhão com Deus. É esse resumo dos 2 mandamentos que Jesus resumiu dos 10, né? E por último, a igreja local, como comunidade sapiencial, equipa e envia os santos para exercerem seu sacerdócio universal. Veja, a igreja nos prepara, né, como uma comunidade sapiencial, como uma comunidade que tem que trazer para a gente a sabedoria cristológica para nós estarmos preparados com as demandas da vida, né, para nós estarmos preparados com a segunda-feira, né, domingo à noite é uma maravilha, e aí vem a segunda-feira. Então, toda aquela sabedoria que a comunidade sapiencial me ensinou no domingo à noite é a hora de eu colocar em prática como sacerdócio universal. E a apostolicidade é a face pública da igreja. Aqui é um outro termo que nós precisamos sempre também estar revisando e conversando. O Augusto Nicodemos diz lá no livro dele, Apóstolos, né? Que apóstolo bom é apóstolo morto. Ele fala isso justamente para dizer que não existe mais apóstolos hoje, né? Como a gente vê aí a roda na TV e tal, em rede social, apóstolo aqui, apóstolo lá. Mas o princípio de apostolicidade ainda continua, né? Nós devemos trazer esse princípio de apostolicidade, né? Que é essa face pública da igreja. Então, aí o Igor vai dizer, finalizando, que nós temos que viver uma vida comum, né? Então, a sabedoria que nós aprendemos na igreja não são para as grandes coisas, né? Não são para as coisas extraordinárias, mas, em primeira instância, são para as coisas ordinárias, né? Não são as pequenas coisas, mas são, aliás, não são as grandes coisas, mas são as pequenas coisas. Essa sabedoria vai nos ensinar. E, estando com ela no mundo, né, com essa sabedoria, aí eu digo no mundo, fora de um contexto cristão, né, o Igor vai dizer, quando nós estamos aí em algum ambiente não cristão, essa sabedoria, ela tem que atrair pessoas, né, e não afastar. Então, é uma pergunta que às vezes nós precisamos fazer, né? Será que é aquele crente meio chato, né? Que quando alguém vai fazer aniversário, você dá uma Bíblia de presente. Nem convida mais a gente para os aniversários, né? Então, será que a gente, com essa sabedoria aprendida na comunidade sapiencial, a gente tem atraído pessoas ou mais afastado pessoas, né? Em sentido sapiencial, a pregação do evangelho é um convite para que os tolos encontrem a sabedoria. Então, quando a gente ali está num ambiente não cristão e pregamos o evangelho, nós atraímos os tolos à sabedoria. E o que é atrair os tolos à sabedoria? Não é atrair a ler, em primeira instância, as leis, né? Da onde os judeus aprendiam a sabedoria, mas atrair aquele que é a sabedoria. Lembra que ele é a sabedoria encarnada? Então, a gente atrai o tolo para a sabedoria encarnada, para o Cristo encarnado. É isso. Obrigada, Levi. Muito obrigada pela apresentação. Foi ótima. Antes da gente abrir para as perguntas, e daí convido vocês a colocarem não só perguntas, mas também comentários, né? E a gente dialogar, agora que a gente está no final do livro, tentar sempre conectar todos os pontos. Mas agora no final, principalmente, eu estava lembrando muito do que a Mayra falou durante a devocional, sobre quão miraculoso de fato é. Eu estou pensando em mim mesma, né? Então vou falar na primeira pessoa. Eu ter sido resgatada da minha tolice. E ainda tem muito mais para resgatar, né? Ainda tem muita tolice aqui em volta, mas quão cega eu era e quanto eu posso ver em comparação, né? E quanto os meus olhos estão se abrindo e já se abriram e, em nome de Jesus, vão continuar a se abrir, assim, até eu enxergar bastante bem. E isso só é possível pelo Espírito Santo, sabe? Não é algo que eu posso comandar ou determinar na minha vida, não é algo que depende da minha força de vontade, mas é um milagre de Deus. E
E eu acho que aí, Mayra, puxa vida, um milagre que eu penso todo dia. Nossa, milagres existem? Para mim, esse é um, sabe? Quando a gente consegue ver quem a gente era e fala assim, uau, com certeza aconteceu um milagre aqui, sabe? Mas legal. E aí, gente, comentários? Olha aí. Gente, o Arthur tá tendo um problema com as maritacas que comeram o fio da internet dele, lá da igreja, né? 4 vezes, comeram o fio da internet 4 vezes. E daí ele me perguntou o que eu faço. E daí eu falei, bom, você não vai machucá-las, a gente vai encontrar um jeito sem machucar as maritacas. E daí ele deu o braço a torcer e a gente tá junto nessa. Débora também tem que dar uma olhadinha lá, cuidar das maritacas, não deixar ele fazer nada. E assim vai. A Amanda já disse que o problema é a internet, não as maritacas. É uma outra forma Voltar de a ser olhar, né? legal. Com certeza. Cara, eu fiquei pensando assim, dentro de tudo isso, como é importante na minha própria família se engajar nessa perspectiva de entrar na escola do Messias, né? Porque nós temos o conteúdo que a igreja é incentivadora e é aquela que nos instrui. Mas, ao mesmo tempo, essa família, ela não entende que o primeiro ponto da missão dela a desenvolver e ser discípulo do Messias dentro do lar, incentivando os filhos a guardarem as virtudes, a se desenvolverem na sabedoria que Cristo aplica, a igreja ela assume um peso muito grande e acaba fragilizando toda uma estrutura, porque é o grande pilar, né? Tipo, a igreja que está ensinando, o lar é que tem que seguir e incentivar uns aos outros a seguir, e aí impactar a sociedade. Quando, tipo, o lar tá fragilizado, interessante isso daqui que eu vi, pô, legal, mas a pessoa caga para para seguir adiante os princípios que estamos aprendendo em todos esses momentos, através da comunhão, como comentou, que é aquilo que você vai desenvolvendo, da pregação, que você vai desenvolvendo as virtudes, sendo mudado segundo a imagem de Cristo. Livro de Tiago Neves, sendo mudado segundo a imagem de Cristo. Se no lar a gente não desenvolve essas coisas, se em casa a gente não aplica, de nada tá adiantando. Tipo, é como se a sabedoria que a gente absorvesse entrasse no nosso ouvido e saísse pelo outro. Só para complementar o comentário do Arthur, uma coisa que eu penso muito com relação a isso é a criação de filhos, né, das crianças, que eu acho que isso relativiza muito, e eu acho ótimo essa relativização do poder do lar, porque sempre que, quando as igrejas que fazem o batismo infantil, ou mesmo as que apresentam as crianças, a comunidade se compromete a cuidar das crianças, né? E quando isso realmente acontece, né? Por isso que eu fico pensando dessa dinâmica, assim, do lar e da igreja, que eu acho que é um pouco complexa, né? Porque a igreja devia ter um senso comunitário muito maior. Mas enfim, não é sobre isso que eu queria falar. Queria parabenizar o Levi pelo estudo, achei ótimo, eu fiquei muito feliz que deu certo de você fazer esse encerramento, porque eu acho que todos esses assuntos são assuntos que você está muito mais familiarizado com a gente do que a gente, papos muito mais teológicos também, e achei excelente, muito obrigada. E eu queria fazer um comentário lá sobre a primeira parte da apresentação, sobre essa questão da Sofia e do Logos. E aí perguntar para você o que você pensa, ou se você já pensou sobre. No encontro passado, a gente discutiu um pouco sobre a relação entre sabedoria e conhecimento. E aí eu queria saber como você entende essa relação lá na Torá ou nos deuterocanônicos, essa relação, porque eu achei interessante essa questão da sabedoria encarnada lá para os judeus, no Antigo Testamento, e essa relação que eles tinham com o conhecimento, porque eu lembro do Igor falando no curso sobre o livro de Provérbios, que eles faziam muitas observações do mundo para extrair sabedoria, né? E aí queria que você comentasse assim, o que você pensa dessa relação da sabedoria com o conhecimento do mundo, né? Enfim.
Muito bom. Eu já pedi desculpa pelos meus travamentos aí. Agora que o Vika Mayra colocou aqui Constantinopolitano, no seminário, eu sempre, quando eu tinha que falar concílio niceno-constantinopolitano, eu travava, né? Legal, Mar. Primeiro, acho que a gente precisa enxergar, e eu acho que você já deve ter conversado sobre isso também, sobre a diferença, né, da sabedoria e do conhecimento, né? O quanto o conhecimento a gente consegue adquirir estudando, e muitas vezes, quase todas as vezes, a sabedoria não, né? A sabedoria realmente ela é uma coisa bem transcendental, né? E aí, no nosso contexto cristão, né, e ocidental, realmente ela é mais fácil de ser entendida, porque nós já cremos, então, como o Igor propriamente ensinou, que ele é a sabedoria, né? Aí vem uma questão interessante sobre a Torá e em si sobre os livros sapienciais que eu não citei aí enquanto eu trouxe a exposição, que o judeu realmente ele como em busca da sabedoria ele trazia e aprendia da realidade, né, e pegava realmente os elementos da realidade ou do cosmos para aprender sobre a sabedoria. Nós vimos lá, o Igor traz bem claro um exemplo em Provérbios 8, né, quando ele vai trazer ali, o autor de Provérbios, vários elementos da realidade, vários elementos do cosmos. E nesse sentido, para o judeu, a sabedoria era encarnada, né? Porque ele podia ver também na realidade, né? Quando ele via a lua, quando ele via as estrelas, né? O judeu tem um apreço pelas estrelas, né? Inclusive. Então, isso fez todo sentido para o judeu que reconheceu Jesus como Cristo, em uma fala de Jesus assim, por exemplo. Lá nos livros sapienciais, principalmente em Provérbios, principalmente em Eclesiastes, vai trazer ali, o sábio, né, de Provérbios, vai dizer ali sobre um caminho, sobre uma vida, sobre uma verdade. Né? Ele sempre vai estar trazendo ali nos livros sapienciais o caminho que se deve seguir. Olha, vamos lembrar aqui, ensina a criança no caminho que se deve andar. Né? A gente está falando aí sobre filhos, né? Ele vai trazer ali sobre o amor à vida, sobre o amor à verdade. Aí vem lá Jesus e diz assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso fez muito sentido para o judeu, né? Ali naquele contexto pós-exílico, que vinha aprendendo dos livros sapienciais o que era um caminho, o que era a verdade, o que era a vida. Então, essa sabedoria ali que foi dada nos livros de provérbios sapienciais, ela fez todo sentido para a pessoa de Cristo, quando Cristo veio realmente com esse discurso da sabedoria, dizendo que ele era o Logos. Quanto essa questão realmente do sentido da palavra Sofia e o Logos, né? Como o apóstolo João, ele já era influenciado pelo grego, né? Vamos lembrar, inclusive, que o Novo Testamento ele é escrito no grego koiné, que um grego koiné é um grego falado nos dias de Jesus, um grego simples, né? Inclusive, a própria Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, ela já traz ali a sabedoria no Novo Testamento como o Logos, né? Mas aí tem uma questão interessante, Mar, porque quando João traz como Logos, ele não atinge só o judeu, né? Porque o judeu, ele vai entender que esse Logos é a sabedoria Sofia em hebraico, tá? Agora, ele atinge também o gentil, né? O grego, né? Que não cria numa sabedoria encarnada. O judeu já cria numa sabedoria encarnada
nas coisas da realidade. Deu para entender? Para o judeu não foi difícil. Então, quando ele traduz para o Logos, o João ele atinge não só o judeu, que já entendia, agora ele vê a sabedoria ali em Cristo, mas ele também quer atingir o mundo grego, gentil. Né? Então, foi realmente, né, como nós cremos na inspiração divina, né? Deus inspirou João a colocar ali a palavra certa para atingir tanto o judeu quanto o gentil. E esse Sofia ia soar muito feminino, né? Foi só também uma escolha melhor, mas foi a escolha certa. Nossa, excelente resposta, ainda bem que está gravada. Muito bom mesmo. Eu queria entender mais essa relação dos povos antigos, sabe? Eu acho que ainda preciso estudar bastante sobre isso para sacar as culturas, né? Como eu tenho dificuldade de entender esse relacionamento dos judeus com os gregos, sabe? O que era muito diferente, o que era tudo junto, enfim. Mas muito bom. Podem fazer perguntas também, pessoal, senão fico falando aqui. Sempre tenho coisas para perguntar e falar. Eu só queria fazer mais um comentário, é que até mesmo esse aspecto de sabedoria, né, como está comentando dos livros sapienciais, eles não são simplesmente algo para estar fixado, tipo, como sínteses e dogmáticos na nossa cabeça. É uma reflexão de Deus, mas só que reflete totalmente na prática, como ele comentou. É algo que eu encarno, como ele comentou, as pessoas reinterpretam isso como que eu vivo na minha vida, e aí desenvolve as leis Deuteronômio lá que o pessoal pegava e reaplicava na vida para desenvolver as outras coisas, e principalmente a sabedoria. Como que eu lido quando eu estou de luto, por exemplo, o que Eclesiastes vai falar? Melhor você viver numa casa de luto do que numa casa de alegria, mas por quê? Tipo, como que isso me traz sabedoria? Para ficar com o pé no chão, saber que eu não sou eterno. E é muito louco, porque muito além disso tudo está na cabeça, é algo que tem que ser digerido, né? E é um processo muito demorado, assim, na minha opinião, porque é um processo gradual, mas você vai digerindo e vai desenvolvendo toda essa parada, e isso vai nos tornando pessoas mais maduras, mais sábias. Exato. Eu acho interessante, Arthur, você trazer esse comentário, porque nós, como cristãos evangélicos ou protestantes em si, e os outros segmentos dentro da cristandade, né? O C.S. Lewis sempre coloca dentro de uma redoma, né? Os católicos romanos, ortodoxos, anglicanos, os protestantes, mas veja que às vezes a gente falha em compreender a sabedoria sapiencial, porque nós interpretamos a sabedoria sapiencial como promessa. E aí, o Marshall, olha, veja, eu vou colocar uma sacada interessante aqui. O Marshall ali, que é o termo bíblico que o Igor trouxe para exemplificar a sabedoria, como aquilo que governa, instrui, rege. Então, veja, quando nós lemos os livros de Provérbios e Eclesiastes, vamos trazer aqui dentro do cânon protestante, né? Já só lembrando lá dos livros de Eclesiastes, Sabedoria de Salomão, que estão fora. Mas a gente tem que aproveitar eles como o Igor ensinou. Quando a gente compreende esses livros como sabedoria, instrução e governo para nossas vidas, realmente isso vai para uma ortopraxia, né, que é a prática, né, que é isso, que esse processamento que você está falando, para a nossa vida diária. E não como promessa. A gente citou, vocês citaram aí a questão de filhos, né, na instrução. Você quer ver um versículo que frustra muitos cristãos? Que é um versículo de sabedoria, eu citei ele aqui. Instrui a criança no caminho que se deve andar, para quando crescer, não se desviar dele. Veja, é uma instrução, não é uma promessa. Por quê? Quando você é pai, eu já tenho 2 filhos, né? Minha filha a mais velha tem 12 anos, eu fui pai com 19, tá, gente? E o meu filho mais pequeno
o Enzo tem 6, e eles estão numa caminhada cristã, mas veja, desde o nascimento eu instruo eles, né? Os apresentei, e a igreja também me ajuda com isso, certo? E se eles desviarem? Aí eu vou colocar a culpa nesse versículo, que ele não é uma promessa. O versículo não está prometendo que os meus filhos não vão se desviar, né? É uma sabedoria, ele está me levando à instrução, né? Então, às vezes, a gente se frustra com o contexto e com a literatura sapiencial, porque a gente quer mais as promessas, né? E esse versículo, por exemplo, ele não é uma promessa. Eu posso instruir os meus filhos até eles quando crescerem, mas eles podem se desviar. Agora, o que na verdade, esse versículo, por exemplo, de sabedoria está me ensinando? Que eu vou reduzir os riscos disso, né? E percebe, não é... Aí vem essa vida comunitária. Percebe que o autor ali, o autor, ele não vai dizer assim, olha, ensina a criança o caminho. A sacada não é assim, minha filha Ana, vai ali, segue Jesus, só vai. Não, é ensina a criança no caminho, ou seja, tem que andar com ela, né? Então, veja que isso não vai me causar uma frustração. Se ela se desviar, eu andei com ela, eu instruí, né? E eu tentei reduzir os riscos. Então, a gente precisa encarar esses livros sapienciais de sabedoria como sabedoria, instrução e governo, que é o macho, né? Na pessoa do próprio Cristo, e não como promessas, né? E só comentando um pouquinho dentro disso, além de culpar a igreja, às vezes as pessoas se culpam, nós podemos nos culpar a nós mesmos, porque fala, onde foi que eu errei e onde foi que eu parei de fazer o que Deus estava falando. E o erro não está nisso, o erro está na interpretação de como ser. Exato. Isso nos deixa livres, né? Eu sou líder de jovens e uma mãe veio dizer para mim que a culpa do filho dela estar desviado era porque eu não dei atenção que eu devia ter dado para o filho dela, né? Sei lá, não fiz alguns programas a mais com ele, e eu fiz, né? E eu não fiquei frustrado por isso, né? E aí que tá, né? A culpa é minha, a culpa porque sábado à noite eu não preparei mais programa para ele estar lá comigo na igreja, entendeu? Isso é uma mãe que não compreendeu essa sabedoria, né? E aí acaba atribuindo para a gente, né? E até mesmo assim, veio uma brisa agora na mente, e é reflexo da pessoa não entender como que andar às vezes com Jesus. Porque Cristo, ele fez tudo certo. Tem a pessoa que fez tudo certo de acordo com a lei, é ele. E assim, entre aspas, não deu certo no final para ele. Com muitas aspas. E eu acredito assim, que uma das coisas que a gente pode tirar junto é esse aspecto. Eu estou com Cristo, eu estou aprendendo a ser uma pessoa de acordo com os propósitos de Deus para a glória de Deus. Isso não quer dizer que, ao mesmo tempo, eu não vou enfrentar dificuldades ou que as coisas não vão ser conforme eu quero. Que aí tem o meu ponto de desejar e tal. Acho que isso retoma algo que o Igor traz e que o Levi também comentou sobre como a sabedoria de Deus foi e continua sendo pedra de tropeço, sabe? Como ela destoa completamente do que, digamos, o mundo tenha como sabedoria ou como o caminho certo. E acho isso muito interessante, do quanto isso é verdadeiro, muito verdadeiro. Preciso estudar muito para ter filho ainda, gente. Levi, e como você enxerga hoje? Tô assim, te botando nas paredes, porque eu sei que você curte o debate também. Vamos lá. Como você enxerga que isso se relaciona com a nossa vida intelectual? Como se relaciona com a ABC2, com o que nós procuramos fazer, com a nossa missão enquanto
pessoas que vivem um tipo de trabalho específico, né, que é o trabalho intelectual. Muito bom. Eu vou responder com a ajuda de um filósofo cristão e pastor que eu gosto muito, que é o Jonas Madureira. No livro dele, Inteligência Humilhada, eu vou usar também o jargão dele, né? Se vocês não leram esse livro, vocês não podem passar dessa vida para outra sem ler Inteligência Humilhada. Ele vai dizer que a fé, ela não precisa morrer, né? A fé precisa pensar, né? E a razão, ela também não precisa morrer. A razão, ela tem que se ajoelhar para a fé, né? Então, fé e razão, elas não se contrapõem, mas elas colaboram entre si, né? Então, a gente, muitas vezes, no contexto intelectual, e eu, eu brinco que foi uma segunda conversão, quando eu tive contato com a teologia reformada, eu virei aquele treteiro de FB, né? Então, eu ia lá, nego falava qualquer coisa, eu ia lá, criticava, xingava, só porque intelectualmente eu já estava conhecendo um contexto ou alguma coisa que faz mais sentido para mim dentro da teologia reformada. Então, eu acho que para a gente que está na ABC2 e busca esse contexto de sabedoria, de princípios, a gente precisa ter sempre esse pensamento, né? Olha, a minha fé, ela não precisa morrer, né? Aí o Jonas vai trazer lá um sentido de fideísta, né? Aí ele vai usar um conceito que eu gosto muito, que é um cara, inclusive, que eu estou usando a camisa aqui, não dá para vocês verem, que é do Chesterton, tá? Ele vai dizer lá o seguinte, olha, nós não devemos ser como um balão que vamos lá para o alto céu, né? Ou seja, esse é o fideísta, aquele que só quer saber da fé, né? Só do campo da fé. Só quero saber da fé, sobre experiências, sentidos, emoções. E também, nós não precisamos ser uma toupeira, que só fica cavando as coisas da terra, né? Esse é o racionalista. Esse é o nosso perigo dentro de uma intelectualidade muito profunda, né? A gente vira uma toupeira, só cavando as coisas na terra. Aí, o Chesterton vai dizer o seguinte, que nós temos que ser como uma árvore, né? Que os seus ramos sobem para os altos céus, ou seja, estão conectados com a fé, mas ao mesmo tempo as suas raízes estão profundas na terra, né? Então nós estamos conectados com aquilo que traz a fé, né, do fideísmo, mas também com o racionalismo. Então eu acho que a sabedoria para nós nesse campo da intelectual, ela tem que trazer esse norte para a gente, né? Eu acho que uma colaboração da sabedoria, se eu não me engano lá em Provérbios 4, né, vai falar que nós temos que cuidar, né, do nosso coração, né? Então, porque dele provém os maus pensamentos, os maus desejos, né? Então, eu acho que a sabedoria, aí está em Provérbios, olha aí, ela vai nos ensinar a afinar, né, a calibrar o nosso coração para a gente não ir para esses extremos, né? Nem para a gente ser só fideístas, e eu acho, no meu caso, aliás, no meu caso não, eu acho que a maioria de nós não corre esse risco de ser tão fideístas, mas eu acho que nós corremos o risco de, sem a sabedoria, sermos racionalistas, né? Então, eu acho que a sabedoria ela vai trazer um termo que eu gosto muito, que é usado por John Stott, né? O cristianismo equilibrado, né? Vai trazer equilíbrio para a gente. A sabedoria, para nós na BC2, eu creio que ela vai trazer um cristianismo equilibrado, né? Nem fé, nem razão, mas os dois. Má, quer comentar nesse sentido? Sim, mas depois de uma resposta dessa, né, a gente faz o quê? Mas eu vou responder também vou citar um autor
se chama Igor Miguel. É de um livro que eu vou mostrar para vocês também. Quem não leu também não pode sair dessa vida sem ter lido, tá bom? Chama Escola do Messias. E lá na página 153 ele diz assim, o último parágrafo. O intelectual cristão não está envolvido apenas com o sucesso de suas descobertas. Ele é movido por um horizonte maior. Sua existência está imersa em um mundo fundado pela inteligência divina, e sua vida deve ser condizente com a ordem do Criador. O seu esforço e a sua inteligência não operam de maneira solitária e atomizada. Antes, estão enraizados em um contexto comunitário e dependem de uma sabedoria histórica e canonicamente consagrada. O intelectual cristão não pensa sozinho, pensa com os outros. Acho que ilustra bem aqui esse trecho. O que isso impacta na nossa vida intelectual, nas nossas disposições? Seja a gente que trabalhe com pesquisa, ou que continue estudando para sempre, ou que, enfim, só resolveu viver a vida pensando mesmo, que é ótimo. Acho que isso impacta muito, né? Primeiro, a gente não achar que a gente vai construir do zero alguma coisa. Já tem muita coisa construída para que a gente possa começar a desenvolver alguma linha de raciocínio. E para desenvolver isso, a gente precisa de muita gente. Nesse momento, muita gente contemporânea, ou seja, vivemos juntos, mas também muita gente historicamente. E quem está aqui desde o princípio dos tempos é só Deus. Então, a gente precisa de toda tradição e do próprio Deus com a gente, né? Acho que esse é o impacto mais direto que eu vejo na nossa vida intelectual. Mar, isso me lembrou de uma frase de um poeta católico do século XV ou XVI, Pedro de Blois, se eu não me engano. Ele disse que nós estamos sobre os ombros de gigantes, né? Para a gente poder enxergar mais longe, né? Então, a gente sobe realmente nos ombros desses gigantes que você disse, da nossa tradição, né? Da nossa comunidade, atuais, né? E os antigos, para a gente poder, como pequeninos, né? A gente sobe em ombros de gigantes para a gente enxergar mais longe. Ninguém vai em nenhum lugar sozinho, né? E isso traz mais alegria, né? Paulo, quando ele escreve, se eu não me engano, em Coríntios, não me falha a memória, ele fala assim, não, para Timóteo, se não me engano, ele fala, olha, eu quero te ver para que a nossa alegria seja completa. Veja, né? Eu quero te ver para que a nossa alegria seja completa. Então, traz essa vida em comunidade, em alegria, e também sobre esses ombros de gigantes para a gente poder enxergar e ir mais além, né? É isso que vocês dois estão comentando, eu me lembro o Salmo 68, que aí tem uma promessa que fala que Deus faz com que o solitário viva em família. Acho que isso é muito... Isso... Sempre que eu vejo esse salmo, eu acho muito bonito, assim, principalmente, sei lá, no nosso mundo, né? Quanto as pessoas podem estar, mesmo que cheio, em lugares cheios, né, estarem de fato sozinhos, muito deslocados. E acho que a igreja é essa família, tanto, digamos assim, no sentido emocional, quanto nesse sentido intelectual, da gente se mover junto, pensar junto, e a nossa alegria se completa com os irmãos. Mateus, manda ver. Eu queria comentar um negócio que o Igor coloca, agora eu não vou lembrar qual capítulo que é, mas eu achei bem interessante, que o próprio ato de fazer discípulos, quando ele usa aquela palavra discipular, ele traz justamente no sentido de ensinar, né, de fazer com que ele compreenda as coisas. E o mais legal disso é que o próprio sentido de conhecer na Bíblia, ele tem uma conotação profundamente íntima, né? É uma relação muito íntima no ato de conhecer a Deus, de se tornar muito próximo dele. E você não se torna próximo nem íntimo de ninguém se você não conhece ele, agora no nosso sentido, né? No sentido de realmente entender, né? Você não se torna próximo de nada a que você não venha entender, né? Então, essa coisa que coloca o discipulado como ensino e depois aproxima essas duas coisas de uma relação muito íntima, eu acho bem interessante, e o Igor também abordou isso no livro.
Aí agora eu tenho uma pergunta para o Levi também. Eu gostei muito da apresentação, né? Eu gostei muito do livro também. Foi bem legal, parabéns. E a pergunta é mais ou menos a seguinte. Quando eu leio o capítulo 31 de Provérbios, que fala da mulher virtuosa, de todo aquele conjunto de virtudes e saberes, eu vejo aquilo como a própria encarnação da sabedoria. Eu sei que tem uma galera que pensa assim, né? Eu já vi vários comentários sobre, mas eu queria saber o que você, Levi, entende disso, e realmente agora que a gente tem um capítulo que o Igor Miguel fala da sabedoria encarnada em Jesus, como que a gente pode fazer essa ponte entre Provérbios 31 e o capítulo do Igor falando sobre a sabedoria encarnada também? É isso. Muito boa sua pergunta, Matheus. Muito boa. Eu às vezes já tive algumas discussões com o professor de seminário por ter, às vezes, um sentido mais literal, né, do que alegórico de alguns textos bíblicos. Mas depois essa minha inteligência foi sendo humilhada e aí a gente entra nesse cristianismo equilibrado. Mas veja, em alguns textos realmente a gente, eu falo eu, propriamente dito, eu sou propenso a ser mais literal do que alegórico. Mas eu parto de um pressuposto. Todos os livros, para mim, e a teologia também confirma isso, né? Os eruditos e teólogos apontam que todo livro, de Gênesis ao Apocalipse, ele vai apontar Cristo de alguma forma, né? Se não em um tipo de Cristo, como Moisés, como Sansão, como José, são Davi, são tipos de Cristo, né? Mas, ou às vezes em si, na literatura, né? Como que eu vou achar um tipo de Cristo em Cantares? Vamos falar lá que tenha lá a igreja, e que tem o noivo é Cristo, mas às vezes é apelar muito, né? Estou falando isso só para mim partir para o texto de Provérbios 31. Pode ser que numa primeira análise, lendo aqui friamente, pode ser que a gente apele dizendo que essa mulher virtuosa aqui é Cristo, né? Por exemplo, uma crítica que eu tenho quanto a Cabana, o filme e o livro, né? Eu tenho essa crítica quanto o filme e o livro A Cabana, tá? Por apresentar não sem ser machista aqui, tá, meninas? Pelo amor de Deus. Foi para você ver que foi também o tipo de escolha da palavra de Sofia em Logos pelo apóstolo João. Foi bem colocado para atingir dois pontos. Então, eu acho sim que pode, de alguma forma, apontar Cristo, mas não que é Cristo, como a gente vê claro, às vezes, em um tipo de Cristo. Você vê, Davi, ele aponta Cristo, totalmente, né? José, Moisés e outros homens. Então, eu acho que, aqui, analisando friamente, não sem fugir da resposta, eu acho sim que esse tipo de literatura, somente no capítulo 31, ele pode sim apontar para a pessoa de Cristo, porque eu trabalho com esse pressuposto que todos os livros apontam Cristo, tá? E, claro, se um judeu lê isso aqui, né, a mulher virtuosa, quem achará, ela vale muito mais que joias preciosas, o marido confia nela totalmente, nunca lhe faltará coisa alguma. Pode ser que não aponte para a pessoa de Cristo, mas aponte para as virtudes de Cristo. Deu para entender a sacada? Né? Virtuoso, né? Uma joia preciosa, tal. Então, aponta para a pessoa de Cristo, né? Então, eu vou ser, nesse texto aqui, eu vou ser mais literal. Está falando de uma mulher virtuosa e de uma mulher, né? Mas que, enfim, aponta para a pessoa de Jesus, né? Realmente nas suas virtudes. Eu acho que, não sei se eu respondi. Respondeu sim. Valeu. Rafael, manda ver também. Eu achei bem interessante o comentário do Levi, a resposta, e
me fez lembrar de que no começo de Provérbios eles falam da Dona Sabedoria, né? Que ela retrata ela como uma personificação mesmo, que a Dona Sabedoria está andando na rua, chamando todo mundo para escutar ela, e ela inclusive fala ainda que ela estava desde a fundação do mundo, né? Ela foi junto com Deus, arquiteta, e ajudou ele, né? Ela serviu a Deus, ela foi um instrumento que, né, foi para trazer sabedoria para a humanidade, assim. Então, realmente, eu acho que o Timothy Keller ele faz muito isso, né? Ele sempre aponta um lado A e um lado B, quando a gente fica sempre tentando escolher entre dois caminhos, quando ele fala que pode seguir o do meio, né? Que tudo junto, assim. Então, realmente, Cristo foi encarnado, mas como Provérbios foi escrito antes de Cristo ser encarnado, então a lei de Wisdom, a Dona Sabedoria, ela aponta Cristo, né? Então, se a gente for pensar que Cristo, antes de ser encarnado, não sei, não dá para falar sobre o sexo dele, né? Que sexo tinha o Espírito Santo ou que sexo tinha Deus? Não tem, né? Porque isso é uma coisa antropomórfica, assim, é o ser humano que fala de sexo, de gênero, né? E Deus não tem, então eles usam esses arquétipos, ou essas, né, denominações para poder fazer a gente entender melhor, assim, né? Então, eu até gosto bastante da Dona Sabedoria, porque ela não é nem um pouco machista, assim, né? Ela aponta algo de Deus e de uma forma muito bonita e poética, assim. Então, acho muito legal a resposta do Levi, foi bem, acho que precisa. O seu microfone está fechado, Levi. Apertei 2 vezes aqui. Que bom que a gente conseguiu compartilhar um pouquinho. E, inclusive, no capítulo 8, que é o capítulo que o Igor mais trabalha, porque o capítulo 8 ele faz um paralelo entre antigo e novo. O Igor faz um paralelo, inclusive, com os livros deuterocanônicos, no caso, o eclesiástico, e também faz com o Novo Testamento, né? Então, olha que interessante a citação que você fez, no capítulo 8, verso 23. Fui construída, quem? Sabedoria. Desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra existisse, né? Fui gerada antes que houve abismo, tal. Nasci antes que os montes fossem firmados, né? Então, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmava a fonte do abismo. Agora, veja que interessante. Fui construída desde antes a eternidade, né? Aí, olha lá para João capítulo 1, né? No princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O Igor faz essa conexão entre a sabedoria, ou seja, judeu, tá vendo aquela sabedoria que você lia ali em Provérbios e Eclesiastes? Olha ela aqui, ó, tá aqui, né? Personificada, hipostática, né? Está em uma pessoa. Ele é a sabedoria, sem a questão realmente do gênero, né? Ele é a sabedoria, né? Tudo aquilo que você viu ali nos livros sapienciais está aqui, está nessa pessoa, né? E, gente, imagine um judeu ali no século I ou antes, que foi ensinado, né? Desde que nasceu, cresceu na escola rabínica, aos pés ali, como Paulo, que é aos pés de Gamaliel, que Deus não era uma pessoa encarnada, Deus era apenas um espírito. Aí vem um cara dizendo aqui, olha, eu sou Deus. Inclusive, isso foi o ápice para levar Jesus na cruz. Vamos pôr esse cara na cruz porque ele tá louco, né? A sabedoria, ela agora está encarnada, né? Aí realmente a gente precisa do Espírito Santo. Aí eu gosto do Guilherme de Carvalho, que ele fala que realmente a gente precisa de um passinho de fé para esse trem todo aí. Ele fala assim, né? Então é isso. Gosto desse jeito mineiro. Rafael, você levantou a mão de novo, queria convidar também todo mundo para ir já fazendo os comentários finais, para a gente tirar o print, e daí eu vou dar um aviso rapidinho sobre as nossas últimas programações do ano. Pode falar, Rafael. Eu só queria compartilhar outra coisa que passou na minha mente quando vocês estavam falando disso aí, né? Que a encarnação é algo tão
bonito e poderoso assim para mim, que eu fiquei comparando assim, por exemplo, os gregos tinham uma palavra para sabedoria que era Sofia, e eles tinham a deusa da sabedoria, Atena, só que ela não tinha essa encarnação, né? E Jesus veio e encarnou como sendo a sabedoria, né? A gente pode ver nele assim a frase que o autor falou, que ele era não só a encarnação, mas ele era a fonte e também um exemplo, né? Um exemplar de tudo que é viver de modo sábio, né? E se a gente for parar para pensar, Cristo, ele é uma chave hermenêutica para todas as coisas que existem, assim, né? Então, a gente vê os gregos tinham um Deus para o amor, um Deus para tudo tinha um Deus, né? E os deuses deles não eram nem um pouco sábios, assim, eles eram até meio tolo, porque quando a gente via falar de encarnação, eles vinham para a Terra para, sei lá, atrair a esposa, criar um monte de problema entre eles, a humanidade e os deuses, assim. E Jesus veio algo assim muito superior, né? Quando Deus escolhe assim, não, se encarnar, né, virar homem, ele é muito bonito, porque ele vem mostrar como que é ser o verdadeiro homem, a verdadeira mulher, a verdadeira humanidade, assim, né? Então é algo preciosíssimo, assim, a encarnação de Cristo, ela supera todas as coisas que a gente tinha imaginado, assim, né? É muito... Uau! Não, incrível comentário, Rafael, incrível. Fiquei pensando também naquela passagem em João 4, se eu não me engano, em que Cristo, ele é a água da vida, mas ele diz que aquele que conhece vai jorrar essa água do próprio coração, né? Então, ele não apenas, por exemplo, é a sabedoria, como ele concede a sabedoria. Ele permite que a pessoa caminhe nesse mesmo caminho com ele. Isso eu acho fantástico e um ponto de divergência, né? Os deuses gregos, por exemplo. Alguém tem mais algum comentário, pessoal? Muito bom, muito bom. É de fato, né? No comentário final, prometo que eu encerro. Essa sacada sua aí, Rafael, e da Ana, tem umas palestras do Guilherme de Carvalho, quando ele vai comentar de Gênesis 1, né? Então, na própria criação, quando Deus ele cria ali os astros, ou separa as águas e tal, é um combate em si aos deuses, né? Porque para os povos interbíblicos, Deus era o mar era um deus, né? O sol era um deus. Então, quando Deus vem e cria, mas como assim, né? Criou um deus, né? Então, a gente percebe que o cristianismo ele faz toda essa redoma, né? Ele fala, olha, tá vendo tudo isso aqui que vocês acreditavam? Na verdade, está tudo que vocês acreditavam que não pudesse tomar forma, né? Tomar corpo ou ser encarnado, tá nessa pessoa aqui que combate, aliás, que desmonta, né? Que quebra todos os seus deuses. A Má fez um comentário ali no chat que já me lembrou das aulas de filosofia, sempre. Um flashback. Mas obrigada, gente, pela participação. Obrigada mesmo por estarem aqui. Esse foi um livro muito bacana, né? Espero que a gente possa colher muitos frutos dessa leitura, né, na nossa vida como grupo, mas também na nossa vida pessoal, intelectual, com as pessoas que estão perto da gente, fisicamente agora, né? Eu queria que a gente tirasse uma foto para registrar esse momento de último estudo desse livro. Aí eu queria perguntar se alguém quer tirar, se alguém acha fácil ou se eu tiro mesmo. Eu posso tirar. Tá. Bom. Só contar até 3. Aqui, é isso. 1, 2, 3 e... Pronto. Aí só vai dar minha cara lá no print. Talvez eu tenha piscado, porque eu pisco em todos os prints, né? Não tem nem flash, mas eu pisco. Gente, obrigada. Antes de a gente se despedir, eu queria comentar um pouquinho sobre o nosso cronograma agora de final de ano. A gente ainda vai ter 2 encontros esse ano. O próximo é no dia 4 de dezembro, então daqui a 2 sábados. E esse vai ser um encontro
fora do que a gente costuma fazer geralmente, porque vai ser um encontro não de estudo propriamente dito, mas um encontro de comunhão, para a gente ficar junto, conversar, e vai ser o nosso café com a ABC2 Campinas. Então todo mundo pode acordar mais tarde, preparar um café gostoso, um pedaço de bolo, pão na chapa, não sei o que vocês comem, e daí a gente vai tomando um cafezinho junto, conversando, trocando ideia, falando sobre os nossos planos de vida, de estudo, coisas que a gente quer comentar, o que tem acontecido. A Amanda teve uma notícia bem legal essa semana, parabéns, Amanda. E coisas assim, a gente vai se conhecendo mesmo, buscando crescer em amizade, né? Tá junto nessa caminhada. Várias coisas para conversar com a Mayra também, ela fez vários convites legais lá no grupão, vários assuntos. E daí no dia 11 de dezembro, então um final de semana depois, então a gente vai ter 2 encontros seguidos nesse caso. No dia 11 de dezembro, a gente vai ter uma convidada especial, que é a Vanessa Belmonte. E aí, eu não sei se a Má quer falar um pouquinho mais. A Vanessa escreveu um livro, que agora eu não me lembro o título, mas a Vanessa tá muito ligada nessa temática de como aplicar a sabedoria, e isso vai conversar com o livro que a gente leu agora, na nossa vida diária, né? Então, em questões do cotidiano, na nossa liturgia mesmo. Márcia, quer falar alguma coisinha com mais precisão, assim? Não, foi perfeito, é isso. Ah. A ideia é a gente falar sobre o nosso dia a dia, como isso se relaciona com tudo que a gente tem falado sobre sabedoria, sobre viver uma vida intelectual para Deus, isso na prática mesmo, assim. Então é isso. Então vamos aprofundar ainda mais essa nossa discussão que a gente desenvolveu aí nesses últimos finais de semana. E o Matheus lembrou muito bem o lugar da espera na vida cristã, e ele já avisou que o e-book está em promoção, então todo mundo muito feliz agora. E é isso, gente. Um bom sábado para todo mundo, bom feriado para quem deveria estar trabalhando hoje. Uau, eu estaria muito feliz. Aproveitem bastante o final de semana e a gente vai se falando. Vou parar a gravação aqui. Opa.